Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para o 9º programa da série sobre o nome dos elementos químicos que, para tanto, nós utilizamos a super interessante edição 453 de julho de 2023, onde na página 40 nós temos o artigo A Etimologia dos Elementos Químicos pela Maria Clara Rossini. Nós encerramos o programa anterior no elemento de número 78, a platina. Portanto, vamos começar bem, porque nós vamos começar com o elemento 79, simplesmente o ouro, pessoal, isto mesmo. Elemento 79, símbolo AU, sempre o A é maiúsculo, o U é minúsculo, e o 79 é o número atômico do elemento correspondente ao número de prótons que existe no núcleo deste elemento químico. Vamos ao ouro, do latim aurum, que significa amanhecer radiante, além de ser utilizado como reserva de nações e de pessoas mais abastadas. Ele tem larga empregabilidade na indústria elétrica, eletrônica e da informática, por ser o melhor condutor da natureza que nós conhecemos. O elemento 80 é um metal líquido, isto mesmo, mercúrio, Hg, de hidrárgiro no latim, extremamente tóxico, perigoso, causa muitas deformidades. Referência ao planeta Mercúrio e ao deus romano da velocidade, aquele que tinha uma botinha com umas asinhas. O símbolo Hg vem do grego hidrargyrum, que significa prata líquida. O mercúrio é o único metal líquido em pressão e temperatura ambientes. Antes ele era utilizado nos termômetros, tanto termômetros de casa, quanto termômetros para medir a febre, a temperatura das pessoas, mas em função de alguns acidentes e contaminação, ele deixou de ser empregado. O elemento 81 é o Tl, quer dizer talio, do grego talos, ramo verde, refere-se à cor da espectrografia do elemento. Assim como eu disse, cada elemento químico tem a sua própria cor de luz ou de mistura de cores. O tálio, gente, ele é um veneno também bastante problemático. Na verdade, o mercúrio e o tálio são dois venenos, assim como o próximo, que é o chumbo, o bismuto e o polônio. Todos eles em doses um pouquinho exageradas, são bastante mortais. Bem, o próximo elemento, né, é o chumbo, Pb, altamente utilizado pela indústria automobilística. Chumbo em placa, mergulhado em ácido sulfúrico, é basicamente a fonte de energia elétrica primária para o funcionamento dos automóveis. O chumbo, ele é muito tóxico, né? Cancerígeno, deformador, sinalado por uma mulher grávida, pode provocar a anencefalia, a criança nascer sem cérebro. Então convém bastante evitar o chumbo. Em passado recente, o chumbo era utilizado como veneno para ratos, mas infelizmente as pessoas começaram a utilizar para se envenenarem ou envenenar outra pessoa, e aí a coisa complicou. Chumbo, o símbolo é Pb, do latim plum plum, o significado original se perdeu. O próximo elemento é o 83, que é o bismuto, do alemão Wismut, que significa massa branca devido à aparência do elemento. Também, infelizmente, utilizado para eliminar as pessoas,
justamente misturado em trigo, pó royal, sal, açúcar, porque não se distingue muito bem o bismuto destes alimentos. O polônio é o PO, elemento 84, terra natal, em homenagem, né, à terra natal de uma das grandes pesquisadoras do início do século XX, que é a polonesa naturalizada alemã, Madame Curie, Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel. Nós que estamos em época do prêmio Nobel, aí no início do mês de outubro, ela ganhou um de física e um de química, ou seja, os 2 de ciências que são distribuídos. Realmente um feito extraordinário. O polônio, gente, ele tem alguns isótopos altamente radioativos e já foi utilizado para o envenenamento de figuras políticas famosas, como Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o israelense primeiro-ministro Ariel Sharon. Ambos consumiram polônio, não precisa muito, pequena quantidade, nos seus alimentos. O astato é o elemento de número 85, AT, do grego astatos, que significa instável. Para ter uma ideia, seu isótopo mais estável é o astato 211, que decai após 8 horas. Tanto que o astato, em algumas tabelas periódicas mais antigas, ele era tido como o símbolo AT era vazado, exatamente por essa instabilidade e por muitos considerarem ele como um elemento que, para durar muito, precisava ser sintetizado em laboratório. O elemento 86 é um gás nobre, né, pesado, que é o radônio, Rn, do latim radius, que significa raio. É obtido principalmente a partir do decaimento do rádio, quando o rádio, que é o elemento 88, emite uma partícula alfa, ele vira o radônio. O elemento 87 é o frâncio, Fr, em homenagem à França, país em que foi descoberto. O elemento o frâncio também, assim como o radônio, o astato, eles são muito utilizados em pesquisas para, por exemplo, a gente obter o decaimento de alguns elementos químicos de massa maior, como é o caso do urânio, por exemplo, a chamada série isotópica. O rádio, ele é o Ra, elemento 88, também do latim radius, raio, devido à intensa radioatividade do elemento. Marie Curie provavelmente faleceu devido à contaminação do rádio. Até bem pouco tempo ele era utilizado, inclusive, nos relógios, aqueles marcadores que você via à noite, os relógios mais antigos, né? À noite você via brilhá-los, e as primeiras substâncias que fazia esse brilho, que dava esse brilho, melhor dizendo, as tintas, era banhada em rádio. Tanto que as moças que trabalhavam para fazer a pintura, já que é muito delicado, é um trabalho que o homem não faz tão bem quanto as mulheres, elas, para poder pintar aqueles pontos metálicos, para poder ter um brilho ideal, elas lambiam a ponta do pincel para ele ficar mais fino. Isso matou muitas funcionárias que tiveram câncer de língua, de estômago e assim por diante. O AC é o actínio, elemento então que inicia uma série de transição, mas de elementos pesados. O actínio é o AC, ele inicia a série chamada de actinídeos, e que vem do grego actis, que significa raio. É o terceiro nome que faz referência à radioatividade do elemento. Então agora nós vamos encontrar elementos que foram sintetizados pelo homem ou que são ainda largamente utilizados na indústria química da radioatividade, raio-x, ressonância magnética nuclear, tomografia computadorizada, entre outras tecnologias. O elemento 90 é o tório, por exemplo. Ele é um elemento que, dependendo do isótopo, ele é bem radioativo e pode, inclusive, substituir o urânio
uma bomba atômica com menos eficiência, é verdade, uma bomba atômica suja, de combate curto, para matar apenas um exército, por exemplo, ou uma pequena cidade. Ou ele também substitui, dentro das pilhas atômicas, o urânio. TH de tório, referência ao deus Thor da mitologia nórdica, referência ao poder. O elemento 91 é o protactínio, nós vamos encerrar com ele hoje, antes da gente começar o urânio e todos os outros transurânios. Protactínio do grego protos primeiro, porque o protactínio decai radioativamente e se torna o actínio. Portanto, são elementos com aplicação nessa indústria química da radioatividade que eu falei para vocês, mas que tem muito valor na agropecuária, principalmente para medição e mapeamento das camadas do solo, dos componentes do solo, verificação se há tumor num animal, por exemplo. Então, aqui nós inauguramos a série dos elementos bem pesados, né, e até super pesados, mas que por isso são instáveis. Então, eles têm várias propriedades que podem ser positivas quando usadas na medicina, na agropecuária, na veterinária, na zootecnia, mas podem ser negativos como as armas nucleares. Mas a gente vai ficar por aqui. Não falta tanto elemento assim, né? Nós vamos até o 118, estamos nos aproximando. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, falando sobre os nomes, e a gente acaba acrescentando as propriedades, algumas que nós conhecemos, né? Desses elementos químicos, e já analisamos mais de 90. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente. Muito obrigado. Tchau, gente.